E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente o seu dia. Amém? O texto desta manhã está em 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler do verso 3 até o verso 5, que diz assim: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um vos aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havido por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Amém? Amados, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, a 2ª epístola, e falando coisas importantes, não somente para a igreja em Tessalônica, mas para todas as igrejas espalhadas na face da terra. Coisas importantes para mim e para você nesta manhã. E ele diz que dá graças a Deus, né? Ele agradece a Deus pelos irmãos em Tessalônica, porque ele está vendo que a fé deles tem crescido a cada dia. O apóstolo Paulo observa que a fé dos irmãos tem crescido a cada dia. E aí vai a primeira grande coisa para as nossas vidas nesta manhã. É que venhamos a pedir a Deus, a buscar, para que a nossa fé cresça dia a dia. Não podemos estagnar, não podemos retroceder, mas a nossa fé, ela deve crescer dia a dia. E aí ele continua, não somente a fé tem crescido, mas também o amor de cada um para com o outro. O amor fraternal também naquela igreja estava crescendo. E vivemos em um tempo onde o amor tem se esfriado. Se tem se esfriado o amor entre os irmãos nas igrejas, quanto mais no mundo. As pessoas já não amam mais umas às outras, apenas amam aquelas mais achegadas, aquelas que retribuem de alguma forma. Mas o amor fraternal tem se esfriado de uma forma geral. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias este amor iria esfriar. Mas temos que, amados, buscar a presença de Deus para que o amor pelo próximo esteja aumentando a cada dia em nossos corações. Porque quando este amor aumenta, temos o desejo de fazer o bem, temos o desejo de abençoar os outros irmãos. E aí no verso número 4, ele vai dizer, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência. E aí novamente ele fala sobre a fé. E em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele também sabe, conhece as aflições, conhece a perseguição que aqueles amados irmãos estavam passando. Mas mesmo assim, a fé
continuava crescendo e mesmo assim havia paciência. Paciência para esperar o fim do deserto, o fim da prova, o fim da dificuldade, o fim da perseguição. Não de uma forma definitiva, mas daquela em que aquele momento eles estavam atravessando. Amados, dia a dia passamos por desertos, passamos por aflições e muitas vezes por perseguições. Mas assim como o apóstolo Paulo percebeu a paciência dos irmãos de Tessalônica, tenha paciência, continue firme, que esse deserto há de passar. E aí no verso número 5 ele vai falar: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havido por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. O apóstolo, ele então fala: olha, vocês têm sido perseguidos, vocês têm passado por provações, por aflições e têm suportado, mas isto é a prova do justo juízo de Deus, para que vocês se achem dignos do reino de Deus. Amados, as dificuldades, as provações não são simplesmente por si só provações e dificuldades. Há um propósito em todas essas coisas. E há um testemunho a ser dado. Assim como o apóstolo Paulo estava observando estas coisas, muitas pessoas também nos observam. Observam as nossas condutas em meio às dificuldades. Porque em meio ao tempo de bonança, em meio ao tempo de alegria, de paz, de tranquilidade, é fácil. Difícil é dar o testemunho no tempo da dificuldade, no tempo da provação, no tempo da aflição e da perseguição. Mas aos irmãos daquela igreja, a fé estava aumentando a cada dia. Que o Senhor venha aumentar a sua fé a cada dia, para que você consiga suportar as aflições diárias, as provações diárias e as perseguições diárias. Hoje estamos começando mais um dia e eu profetizo uma fé grande, na certeza de que você vai vencer esse dia. Da mesma forma que ele começou, ele vai terminar. E você vai poder dizer: graças a Deus, eu venci mais esse dia. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.